Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos então à nossa casa. Antes de nós iniciarmos com a nossa oração, eu quero dar alguns avisos. Na semana que vem, nós teremos um companheiro ilustre, o José Amaral, de Panambi, que virá fazer uma palestra. Então, estamos divulgando, né? Peço que vocês divulguem e venham na semana que vem, prestigiar esse nosso companheiro muito querido, de muitos anos que ele vem, né? Então, como de praxe, vamos iniciar pela nossa oração. Convido a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, em oração, em agradecimento, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde, por estarmos bem, por estarmos reunidos mais uma vez aqui nessa casa, dispostos a ouvir, dispostos a aprender, e que as lições aqui discutidas essa noite acerca de Jesus, da doutrina espírita, nos seja útil no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nos auxiliando nessa caminhada que nós temos aqui na Terra. Que possamos então ter uma boa reunião, em paz e harmonia. Que assim seja. Então, para a noite de hoje, eu escolhi um tema do Evangelho que está ali, né, projetado. Não acrediteis em todos os espíritos, ele está lá dentro do capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, né? E o convite é para uma reflexão, porque numa primeira olhada nesse texto, nesse tema, remetemos nosso pensamento a nos cuidarmos do que os falsos profetas nos dirão, né? Claro que a intenção do capítulo também é para que a gente reconheça os falsos profetas, né, que se levantam na nossa sociedade, no nosso planeta. Mas a reflexão que eu convido vocês a fazer é a respeito de: será que nós não estamos sendo falsos profetas no rumo da nossa atual existência? Será que nós estamos utilizando os ensinamentos do Cristo a nosso favor, a favor da nossa vida espiritual, né? É essa a reflexão. E eu começo dizendo para vocês, falando de um dos bons profetas. Nós vamos falar dele essa noite muito, né? Do André Luiz, do Chico e do Emmanuel. Me baseei aqui nessa obra, que é a Libertação, obra psicografada então por Chico Xavier, né? Ditada pelo espírito André Luiz, e o espírito Emmanuel prefacia esse livro, né, com uma historinha que eu vou contar também. Então, esse livro é o número 6 de uma série de 13 ou 14, eu nunca sei quantos são, que na verdade conta a história desse espírito, né, que foi médico aqui na Terra, falhou na sua prova, ou seja, conduziu a sua vida baseado nos seus próprios pensamentos materiais, né? E foi um falso profeta para si mesmo, no que diz respeito à sua vida espiritual. Chegando na espiritualidade, ele teve que enfrentar a realidade, passando 8 anos no umbral, depois foi recolhido, né, lá no nosso lar, passou pelo primeiro ministério lá, se tornou trabalhador, foi socorrido primeiro, depois se tornou trabalhador, aprendeu tudo naquele ministério, depois foi ter novas experiências num segundo ministério, depois no terceiro, e assim a série do André Luiz conta toda a trajetória que ele teve lá, e depois ele veio nos contar, né? Contrariando aquele ditado popular que diz: nunca ninguém voltou para contar como é lá daquele lado, né?
mas na verdade ele voltou. E o Emmanuel, ele prefacia o livro com uma historinha antiga, uma lenda do Antigo Egito, que é a lenda do peixinho vermelho, né, que eu tentarei ser breve no contar. Então o peixinho vermelho vivia juntamente com uma comunidade de peixes num pequeno laguinho no centro de um bonito jardim, né? E nessa comunidade de peixe elegeram um dos peixes com barbatanas maiores para ser o rei. E esse peixinho vermelho vivia meio renegado, vivia sofrendo, porque os outros peixes maiores e mais gorduchos sempre renegavam ele a segundo plano. Ele sofria de bullying, né? E estava sempre meio solito, meio sozinho. Então, diante do muito tempo que ele tinha nessa vida solitária dele, ele se dedicou a estudar e a percorrer todos os quadros, todos os ladrilhos do pequeno laguinho. E ele mapeou todo o laguinho e ele sabia centímetro por centímetro do que havia dentro desse laguinho, né? E ele também descobriu que havia um escoadouro, né? Ele viu qual é que era o lugar que acumulava mais lodo, ele viu que o laguinho tinha pouca água, né? Quando ele descobriu o escoador, ele pensou, mas eu preciso ampliar os meus horizontes, né? Eu acho que eu vou fugir aqui por essa gradezinha total. Lá ele era relegado mesmo pelos seus companheiros de laguinho. Então ele se espremeu, apesar de ser magrinho, porque sobrava pouca comida para ele, já que os outros peixes maiores logravam ele, né? Se espremeu na grade, escapou pela gradezinha, caiu num córrego e começou a nadar e foi conhecendo um mundo novo, né? Começou a ver animais diferentes que ele não viu, passou do córrego pequeno para um córrego maior, encontrou grandes árvores, frutas diferentes, foi passando, caiu num rio maior, encontrou peixes diferentes, fez amizades, encontrou barcos, encontrou cidades, encontrou homens, encontrou, enfim, um mundo totalmente novo e repleto de coisas boas, algumas coisas não tão boas, né? E chegando no mar, ele se deparou com aquela imensidão de água, encontrou logo no início uma grande baleia, que ele ficou muito curioso, se aproximou da baleia sem conhecer, né? E foi tragado pela baleia, que com uma bocada engoliu toda a água que tinha no laguinho que ele morava, juntamente com ele e outras coisas, né? Se vindo nesse apuro, ele orou para o Deus dos peixes, né? Com muita fé, e a baleia soluçou, regurgitou e devolveu ele para as correntes marítimas. Muito feliz e ágil, como ele era, por ser pequenininho, saiu correndo dessa experiência nova. E explorando o grande oceano, né, encontrou um recife de coral, onde havia uma beleza exorbitante, peixes diferentes, vegetação diferente, flores, comida em abundância e um lugar seguro, né? Fazendo novas amizades, disseram para ele que o mar era o lugar mais seguro, porque ali jamais a seca iria fazer com que faltasse água, né? Nesse momento ele se lembrou dos seus companheiros que viviam lá no laguinho e pensou, puxa vida, mas os meus conterrâneos lá do laguinho, eles não sabem disso, né?
eu preciso voltar lá e avisar para eles que se por acaso acontecer uma grande estiagem, as águas do laguinho, que ele já havia mapeado, onde é que era o escoador, onde é que era o lodo, ia secar. Então, incentivado pelos novos amigos, pelos novos companheiros, ele empreendeu uma grande viagem de volta com esse objetivo, de auxiliar os seus antigos companheiros. Nadou por muito tempo, chegando lá no laguinho, tinha a vontade de ser recebido, de ser bem recebido, mas infelizmente não foi o que aconteceu, porque os seus antigos companheiros nem lembravam que ele existia, nem tinham dado falta dele mesmo, mas ele insistiu, começou a conversar com um, a conversar com outro, falando a respeito da viagem que ele havia feito, que havia descoberto, e ninguém deu muita bola para ele. Aí ele pediu, então, uma audiência com o rei, o peixe das guerras grandes, e o rei, meio a contragosto, convocou uma assembleia geral para que ele explicasse, então, o que ele havia conhecido e o que ele tinha para dizer. Então, na assembleia, o peixinho vermelho começou a contar das maravilhas que ele havia conhecido, desde que havia ultrapassado a grade do escoadouro, os novos peixes, as flores, as árvores, enfim, todo aquele mundo novo que ele havia descoberto, né? E que havia o perigo de uma grande estiagem fazer com que a água do laguinho secasse e os peixes perecessem, né? Mas, para a surpresa dele, nada mudou. Ninguém deu importância para o que ele tinha a dizer, né? E ele acabou sendo expulso do laguinho pelo grande rei, né? Então ele voltou para o córrego e retornou lá para o Recife de Coral, no grande oceano, né? Conformado que ele não, apesar de ele ter tentado, né, ninguém deu ouvidos a ele. Passando-se 10 anos, ele teve notícia de uma grande estiagem, né, e o laguinho realmente secou e todos os peixes pereceram, né, no lodo daquele laguinho. E o Emmanuel nos conta que o André Luiz, né, que o esforço do André Luiz, buscando acender a luz nas trevas, é semelhante a essa missão do peixinho vermelho, né? Ele fala, então o André Luiz conta nessa série aqui, tudo que ele viveu aqui, as consequências dos erros que ele viveu aqui, né? Tudo que ele aprendeu no retorno ao mundo espiritual, como ele aprendeu, a importância do trabalho, a importância dos ensinamentos de Jesus, né? Então, por esse motivo que Jesus, a doutrina espírita, esses ensinamentos são importantes para a nossa vida, né? Então, a reflexão que eu convido a todos a fazer é nesse sentido. Nesse mesmo livro, no capítulo 7, nós vamos encontrar uma história que o André Luiz narra como sendo quadro doloroso. Esse quadro doloroso não tem a intenção de fazer com que a gente fique com medo do porvir, muito pelo contrário, mas que a gente se dedique sim à vida espiritual. Então André Luiz, juntamente com outro aprendiz chamado Eloy e o seu instrutor Gúbio, eles vão visitar uma região trevosa, né? Semelhante àquela que havia recebido André Luiz quando do seu retorno após o seu desencarne. Porém, André Luiz conta que esse lugar era pior, né? Então ele fala algumas coisas desse lugar
ele, o Eloy e o Gúbio, eles tinham uma missão de aprendizagem lá nesse lugar, que é uma cidade do mundo espiritual, uma cidade trevosa. Eles pediram a permissão, então, para o chefe, o rei, o comandante, enfim, o espírito que dominava essa região, para que eles pudessem socorrer, né, uma mulher que estava lá nessa região. Então ele descreve essa caminhada. Ele diz que esse chefe permitiu que eles adentrassem, chegassem lá de tarde, né? Eles estavam lá desde cedo, então o Gúbio convida a eles para conhecer algumas coisas da colônia. E eles saem fazendo uma caminhada na colônia, e nessa caminhada eles observam aquela multidão de pessoas que vai e vem, né, disformes, com doentes, com aspecto doentio, com aspecto de loucura, de demência, né, ouvindo muitas vezes gritos de dor. Ele fala do ambiente que eles estavam, né, que as casas, com exceção dos palácios da administração, todas elas tinham paredes lodosas. Além do aspecto feio, havia também o cheiro muito ruim, né? E eles caminharam por labirintos, né, encontrando pessoas nos mais variados tipos de sofrimentos e dores. A vegetação era muito escassa, o ambiente era tomado por uma névoa espessa que não permitia uma visão muito longa. Eles podiam ver o sol assim pela névoa, como se fosse uma bola de sangue esfogueado. A luz era muito fraca, vamos dizer assim. Então eles caminharam por esse caminho, por labirintos com esse aspecto, chegando num precipício com quilômetros de extensão, semelhante a um vulcão extinto, cheio de furnas, repleto de pessoas, milhares de pessoas que ali espiavam, então, as suas faltas da última reencarnação. Então Eloy pergunta ao instrutor se Deus havia abandonado aquelas pessoas ali naquele local, né? E a resposta diz que não, Deus jamais abandona os seus filhos, né? O que estava acontecendo ali, na verdade, era uma escolha daquelas pessoas que aqui na Terra resolveram se deixar guiar pelos instintos, pelas facilidades, pelos desvios, né? Deixando para trás, né, o trabalho, deixando para trás o estudo, deixando para trás, muitas vezes, o caminho do bem, o caminho correto, né? Então, André Luiz nos conta essa história, chegando no objetivo que eles tinham, que era socorrer aquela senhora. Ele dá detalhes dessa senhora. Ela estava deitada lá, alguns passos descendo do abismo, com um aspecto de muito sofrimento, de muita dor, né? E junto dela havia três espíritos ovoides, fixados a ela. Aqui na imagem, eu coloquei essa imagem com esse objetivo. Aqui assim, a gente vê, parece uns balõezinhos, né? Esses são os espíritos ovoides fixados ao espírito. E o que são esses espíritos ovoides? Segundo ele, são espíritos que perderam o perispírito, porque quando retornamos ao mundo espiritual, deixamos o nosso corpo físico e temos esse corpo aqui espiritual. Esse
vocês vão encontrar o Jefferson lá no mundo espiritual, espero, com esse corpo aqui, né? E aí o corpo de carne e osso fica aqui. Mas eles perderam esse corpo espiritual. E por causa do ódio, da vingança. E o Gúbio explica para os instruídos dele que se aproximassem desses espíritos ovoides e observassem com mais atenção, né? Então ele ausculta um dos espíritos ovoides ligados a essa mulher e ele consegue ler o pensamento desse espírito, né? Vingança, vingança, vingança. Ele vai no outro, essa mulher é uma assassina. Ele vai no outro, vingança, ela é uma assassina. Os três estavam ligados a ela por vingança. Então o instrutor consegue ler no perispírito, né, a história dessas 4 almas ali. A senhora havia sido uma senhora de escravos na última reencarnação e ele conseguia ver ela numa fazenda próspera, jovem, bonita, casando com um homem mais maduro, né, da fazenda, e ela via essa jovem senhora, né, tomando posse, então, da sua casa, né, e entrando nos detalhes da vida da fazenda, né. Esse marido havia mais maduro, né, ele já tinha um comprometimento com uma das escravas, e desse relacionamento amoroso havia 2 filhos. E essa mulher, invadida pelo ódio, pela irascibilidade, pela falta de razão, pede ao marido que venda a mulher, a escrava, para longe, separando a mãe dos 2 filhos. E os 2 filhos ela coloca no tronco, acusando eles de roubo, fazendo que eles passassem pelas mais terríveis humilhações possíveis, né? Esses espíritos desencarnam rapidamente, mãe e filhos, por causa dos maus tratos, e se reúnem, né, na fazenda para se vingar. Por isso o pensamento de vingança, vingança, vingança. Ao cabo de 10 anos, eles conseguem a vingança. A mulher volta para o mundo espiritual, né, com doenças inexplicáveis, dores que os médicos não sabiam de onde vinham, né? E esses espíritos, por esse empenho, né, de ódio e de rancor, acabam perdendo a sua forma perispiritual e se transformando nesses ovoides aí. O marido também volta translocado logo em seguida, e essa é a história, é a experiência que o André Luiz vem... E essa é uma das experiências que o André Luiz vem nos falar, né? O capítulo que nós nos aplicamos hoje a estudar, então, não acrediteis em todos os espíritos, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então Jesus diz assim, pela epístola de João, né? Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então nós temos o ensinamento do Cristo a respeito de como fazer para nos protegermos dos falsos profetas. Ou então, na proposta que eu digo, na proposta que eu fiz, para refletirmos a respeito da nossa atitude frente à nossa vida com relação a esses ensinamentos do Cristo, né? Então, os fenômenos espíritas, que eu acabo de contar para vocês, pela história do André Luiz, que foram muito criticados, ainda são muito criticados, ainda são... as pessoas ainda duvidam muito, né?
Assim como a história do peixinho, né? O peixinho voltou todo bem intencionado para salvar toda a comunidade e foi mal interpretado, né? Então, André Luiz ainda é mal interpretado, cada vez menos. No início, né, da doutrina espírita, foi muito combatido, né? Ainda sofre bastante indiferença da nossa parte, né? Mas, então, esses fenômenos da doutrina espírita, que o André Luiz nos conta, longe de confirmar os falsos cristos, né? Eles vêm, pelo contrário, dar o último golpe. Então, nós não vamos encontrar na doutrina espírita a doutrina não vai realizar prodígios, ela não vai realizar milagres, ela não vai oferecer nenhuma coisa extraordinária para ninguém. Ela vem apenas para esclarecer, né? Assim como a física, a astronomia, a química, assim como a ciência nos revela as leis que regem o planeta Terra, o universo, né? A doutrina espírita vem nos trazer as leis que regem a relação de nós, seres encarnados, espíritos encarnados, com os espíritos desencarnados. E essas leis pertencem à natureza, não é nada de extraordinário. Essas comunicações com o mundo dos espíritos não é nada de extraordinário. O estudo dos fenômenos espíritas nos levam a cada vez mais ficarmos esclarecidos a respeito da nossa vida, das dores que nos afligem no nosso dia a dia, da necessidade de passarmos pelos reajustes, né? Na história que eu contei do André Luiz, já estava programada aquela reencarnação. Aquela senhora de escravos iria reencarnar, logo em seguida o marido já estava reencarnado no planeta Terra, num lugar de bastante dificuldades, um lugar de pobreza, e ela iria ao encontro dele, e aqueles 3 espíritos ovoides fixados a ela iriam junto. E ela iria receber esses 3 filhinhos, né, e recebê-los como filhos, que é a forma dela se libertar dessa obsessão e desse ódio. A única forma de libertação, né, é o amor. Por isso que o nome do livro é Libertação, né? Então, na reencarnação futura, aquela mãe iria passar por muitas dificuldades, muitas dores, algumas doenças com diagnóstico difícil, porque aqueles espíritos iriam estar grudados a ela aqui, na reencarnação, enquanto ela via a infância dela, ia ser presa a esses 3 espíritos ovoides também, né? E isso iria causar as dores e doenças e diagnósticos difíceis, até que ela encontrasse o Joaquim, o marido de outrora, e esses filhinhos pudessem ser trazidos, né? E ela devolver com amor o cuidado que ela deveria ter tido, né, lá atrás, né? Então, a bênção da reencarnação, né? A bênção, né, do esquecimento. Então, de posse desses conhecimentos, nós vamos ficar cada vez mais fortalecidos, cada vez mais esclarecidos, e a gente, qualquer pessoa nesse mundo aqui, ele não vai poder usar esses conhecimentos para o seu benefício próprio, no sentido material, né? Então, qualquer pessoa tentada a usar os fenômenos espíritas em benefício próprio, para o ganho material, logo em seguida vai ser desmascarada, né? Por esses são os falsos profetas, né? Então, o Espiritismo vem revelar todos os meandros
da vida espiritual, que uma vida é solidária à outra vida, e esse conhecimento nos faz mais forte, tanto para não cair, né, no engano de querer alguma facilidade, de querer algum milagre, de querer algum prodígio, da onde quer que seja, porque a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei de amor, ela é clara, né? A gente não consegue ludibriar a lei de justiça. Nós podemos ludibriar a lei dos homens, fazendo o mal aqui às escondidas. Mas a lei de Deus a gente não consegue ludibriar. Os espíritos ovoides que porventura vieram conosco, nós só vamos nos libertar deles pelo amor, né? Então o Espiritismo também revela uma outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, que são os espíritos, né? Que é das comunicações, da mediunidade, né? São João, ele nos diz que ele nos põe em guarda contra esses espíritos, quando ele adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, para nos precavermos contra os falsos profetas, tem um ensinamento do Cristo que diz assim: saberás que uma árvore é boa pelos frutos que ela dá, né? Então, se a árvore não é boa, você corta a árvore. E se a árvore é boa, se ela dá bons frutos, né? Então é pelas obras que nós vamos saber se um espírito ele é bom. Então, os bons espíritos, eles têm características sempre morais, jamais materiais, né? Então o fenômeno ele sempre nos atrai, porque o fenômeno material, se aparecesse um espírito aqui do meu lado aqui, se vocês enxergassem, ele sempre impacta bastante, né? Mas os fenômenos morais, eles são muito mais impactantes na nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira. Os fenômenos materiais, eles são impactantes nessa vida, que é um piscar de olhos, né? A nossa vida verdadeira é a vida do espírito, né? Então, se alguém disser que recebeu Jesus numa comunicação, ou que recebeu Maria, ou que recebeu Francisco Cândido Xavier numa comunicação, duvide. E como é que a gente como é que a gente faz para saber se é Maria mesmo que está se comunicando, se é o Chico Xavier mesmo? Os espíritos bons, eles jamais usam palavras chulas. Os espíritos bons, eles jamais usam palavras de baixo calão. As mensagens dos espíritos bons são sempre mensagens que nos auxiliam a crescer. Então, não adianta eu ir na igreja, ou no culto, ou em qualquer religião e pedir um milagre. A doutrina espírita nos esclarece, né, por esses espíritos que são os bons profetas, né, que as dores que a gente vive aqui no mundo, muitas vezes são consequências dos nossos maus atos, né, ou nessa vida ou em outras vidas. É o caso da Nossa Senhora de Escravos. Ela iria receber 3 filhinhos que iam passar por muitas dores, iam causar muitas dores, muitas dificuldades num lugar pobre, né? Mas que aquilo era necessário para o crescimento dela. Então não adianta ela ir num centro espírita e pedir que tire dela todas as provas. Não adianta nós vir ao centro espírita e pedir a Deus, aos bons espíritos, que retire as nossas provas, porque as nossas provas é a nossa chance de trabalho,
É a nossa chance de libertação, é a nossa chance de aplicar o amor, né? O sentido da vida, eu sempre digo, está em 3 pontos principais da nossa vida, né? A família, em primeiro lugar, né? É o caso dessa senhora, que ia receber os 3 filhinhos doentes. Então, quem não tem dificuldades na família, né? Tudo que é família tem problema, tem briga, enfim, todo mundo sabe. E é ali que nós temos que nos libertar pelo amor. O segundo ponto é o trabalho, a nossa profissão. Quanto nós somos úteis à sociedade pelo nosso trabalho. Enquanto o André Luiz caminhava pelo labirinto de paredes lodosas e fétidas, desse ambiente trevoso lá, comandada pelo Gregório, quando o Eloy pergunta, mas essas pessoas estão aqui abandonadas por Deus? Não, elas estão ali gastando os venenos que elas acumularam numa vida inteira de desvios do trabalho e do amor libertador, né? Então, o sentido da vida está na família, no trabalho, enquanto eu sou útil para a sociedade, com as minhas habilidades. Todas as profissões são importantes, são úteis, né? E se a gente rodar nesses 2 primeiros motivos, não tem problema. Deus é Pai bondoso e justo. Ele nos dá um terceiro motivo, que é a dor, né? Quando a dor vem aqui no planeta Terra, né, ela vale mais do que quando nós enfrentamos a dor no retorno para o mundo espiritual. É o esclarecimento dos espíritos, dos bons profetas, que diz isso, não é o Jefferson, né? Então eu vou ler para vocês o último trechinho desse capítulo, né, que é uma verdadeira poesia, para a gente ir para o encerramento. É uma verdadeira poesia, né? Tá no último capítulo é o último parágrafo ali, os últimos parágrafos do capítulo 21. Então ele diz assim, né? Na verdade, ele diz assim: sim, desde já podereis corporificar esses silvos alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Quem aproveitar a reencarnação e aceitar os ensinamentos do Cristo, essas luzes trazidas pelos bons profetas, né? Quem não malbaratar e quem não malbaratar esses ensinamentos e aproveitar, né, vai estar corporificando esses anjos do bem, silfos arígeros, né, aqui já, né, enquanto estamos aqui. Daí ele diz assim: porque agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que reconheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Então, de posse desses conhecimentos que a vida não acaba, que a vida continua, e que uma reencarnação é solidária à outra, né? Vamos reencontrar, né, aqueles espíritos que nos comprometemos no passado, né? Para que esse reencontro, para que essa reunião renda frutos, né, e nos liberte pelo amor. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos desgarrados, que clamam por misericórdia, Continuai, portanto, avançai sem cessar. Como é que a gente faz para cumprir a tarefa, né,
que nós temos aqui nessa reencarnação? A gente segue o Evangelho de Jesus, né? E eu poderia resumir o Evangelho de Jesus numa frase aqui: amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente pode pegar o Evangelho e esmiuçar ele bem todos os dias, né? Então, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que nos precederam. Então, se a gente cumprir a nossa tarefa, né, se a gente se esforçar para nos libertar através do amor, se a gente se esforçar para cumprir os ensinamentos do Cristo, nós vamos chegar lá do outro lado e vamos reencontrar os amigos e não os inimigos, né? Nós temos que construir aqui amizades, né? Como é que fez aquela infeliz senhora, né? Se vingou, né? E é exatamente isso que a gente não deve fazer com ninguém, né? E quando ele diz, o André Luiz diz que, o Gubbio diz que as pessoas vão ficar lá naquela cratera de vulcão, naquelas furnas, até gastar todo o veneno que elas produziram, enquanto aqui desperdiçaram a oportunidade de fazer o bem, né? É nesse sentido que nós vamos chegar lá de volta, né, com a tarefa cumprida e não estacionado sem fazer nada. Então, meus queridos, eu convido todos vocês a fazermos a nossa oração final, aproveitando esse clima de reflexão, e levar novamente o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e nesse momento, no momento do passe, vou convidá-los a pensar primeiramente em nós. Vamos primeiramente pensar em nós mesmos, no nosso corpo, no nosso bem-estar, na nossa saúde, porque não podemos dar nada se nós não estivermos bem. Então, vamos pedir a Deus que nos cuide, nos guarde, nos cure de todo e qualquer mal, de toda e qualquer doença, de todo e qualquer mágoa, de todo e qualquer sentimento de vingança, rancor, ódio que nos domine. Arranquemos do nosso pensamento esses venenos que nos contaminam e que ficarão conosco por muito tempo. Vamos pedir ao Pai por saúde, para nós mesmos, para todos os nossos familiares, queridos que ficaram nas nossas casas, que ficaram, que estão longe, que não puderam estar aqui. Peçamos saúde para todos eles. E estendendo a caridade moral, vamos pedir a todos os que sofrem no nosso planeta, começando por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos lugares insalubres desse nosso planeta, nas colônias trevosas do nosso orbe. Vamos pedir, enfim, por todos os que sofrem, que as luzes do bem cheguem a todos. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade da vida e vamos voltar para as nossas casas nessa noite melhores do que aqui chegamos. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom retorno, até a próxima oportunidade.